O Pedro e o Lobo de Portugal. Hoje tem história, e das boas, com o detalhe de que corre o risco de ser verdade. Será? Pelo menos em algumas partes, tá bom? É que as lendas são como sopas. Algumas têm tantos ingredientes que nem mesmo o cozinheiro sabe dizer o que colocou lá dentro. Para entender aquela mistureba é que existem os chefes, ou os historiadores. Afinal, um conto cheio de mistérios e entes fantásticos contado por mil bocas através dos séculos, tanto pode ser uma invenção como alguma coisa que aconteceu. Ah, tá bom. Mas sempre pontilhado por tons, matizes e temperaturas que o preservam por muito tempo, assim como o sal faz com a carne. A cebola não perde o seu cheiro, mesmo tendo tantas camadas. Cê tá com fome. E as lendas mantêm a sua essência, mesmo sendo acrescida de personagens inventados que vão se misturando aos reais. Há uma lenda em Portugal que tem alta chance de ter nascido de um fato real. Sério? Existem artigos sérios sobre ela, escritos por historiadores de verdade. Pode ser até exagerada, mas também pode ser totalmente verdadeira, ou não. Antes, pedimos que deixe o seu like, isso ajuda muito o nosso canal. Se acharem legal, inscrevam-se e acionem o sininho. Isso ajuda bastante, não custa nada pra você, tá bom? Agora vamos à lenda então. Já peguei a minha pipoca. A porca de Mursa. Antes, é melhor dizer o que é Mursa, já que porca todo mundo sabe o que é. Não mais o parafuso, mas a fêmea do porco mesmo, tá bom? Tá bom então. Mursa é um município de Trás-os-Montes, norte de Portugal, onde se faz um excelente vinho e um maravilhoso azeite. Tem mais ou menos 5.000 habitantes. O lugar é povoado há tanto tempo que não dá para dizer exatamente quando as pessoas resolveram ir morar lá. Já descobriram ali vestígios humanos que foram datados com centenas de milhares de anos. Quando os romanos invadiram a Lusitânia, construíram naquele local várias estradas, vilas e pontes. Isso há mais de 2.200 anos. No século 13 d.C., a aldeia recebeu uma carta de povoação e o título de Conselho das Mãos do Rei. O título foi renovado no século XVI. Já dá para ver que não estamos falando de nada muito jovem, né? Preconceituoso você. Deixa o Ricardo falar, para de encher. Dizem até que o nome Mursa foi escolhido por causa dos ursos que viviam ali. Há quem diga que não foi nada disso, porque o certo seria Mussa, sem o R, um nome de origem muçulmana, provavelmente de um comandante árabe do século 7 ou 8. São mistérios, mas ficou Mursa. E quem chega lá dá de cara com uma enorme estátua de pedra, um tipo de berrão no formato de um grande quadrúpede. O que significa aquilo? Eu nem falo mais nada. No século 8, a povoação sofria com ataques de ursos e javalis que não deixavam pedra sobre pedra. Falavam que comiam até as pessoas. Certo dia, os homens da vila resolveram acabar com aquilo. Há quem diga que mataram todos os suídeos e ursídeos, mas dizem que foram só afugentados. O certo é que quase todos os bichos sumiram. Uai, quase por quê? Sim, quase. Sobrou uma porca. Uns dizem que era uma ursa. Só se sabe que o bicharoco plantou foi um terror no povoado. Tinha mais de meia tonelada, era muito feroz e muito esperta. Tentaram caçá-la, mas não conseguiram. A esfomeada criatura continuava comendo tudo: plantações, roupas nos varais, caçadores e até as crianças. Que isso? Certo dia, um cavaleiro tomou coragem e saiu para acabar de vez com o problema. Debaixo de aplausos dos camponeses e das camponesas, o homem enveredou-se léguas mata adentro e ficou de tocaia, num lugar onde a porcona gostava de frequentar. E ali ele ficou, em silêncio absoluto, munido de suas armas e sentindo algum frio na barriga. Ao lado estava o seu leal cavalo, que pela cara que fazia não se sentia assim muito confortável. Ao cair da tarde, a fome o apanhou e a comida já havia acabado. Deu sede, mas a água também secou.
e nada da focinhuda aparecer. A noite chegou, linda, enluarada e seca, sem uma gota de água. E nenhuma fruta nas árvores. Era o outono europeu. O valente cavaleiro pensou em desistir. Chegou a cochilar, mas os morcegos e as corujas, que sempre ficam à vontade no escuro, não deixavam. Talvez até quisessem ajudar os pobrezinhos seres da noite. O valente resolveu ir até um carvalho, a uns 20 metros de distância, para eliminar a única água que ainda havia por ali e que lhe estava a incomodar a bexiga. Que tipo de água? Depois de soltar o resto de líquido de dentro de si, o caçador escutou um amassar de galhos e um cheque-cheque de folhas secas. Agachou-se. Nada. Com o efeito do friozinho na barriga, acabou soltando mais algumas coisas, agora sólidas. E ficou ali perto, sentado num galho bem grosso. Bom, os grilos estridulavam chamando suas namoradas. Uma cobra passou entre os seus pés, mas pelo jeito, o que ela queria mesmo era pegar um camundongo que perambulava por ali. De repente, o cavaleiro sentiu um bafo quente no cangote, seguido de um grunhido estridente e grave ao mesmo tempo, coisa do próprio demônio. Ai, eu morro hoje, pensou. Cadê esse cavalo para eu fugir daqui? A montaria estava a mais de 20 metros, mas ele considerou: não posso fugir. Com que cara vou enfrentar os camponeses e principalmente as camponesas solteiras que deixei suspirando na vila? Outra baforada veio, seguida por mais um grunhido. Dessa vez, o próprio arrepio da morte. Quando lentamente se virou para trás, não foi difícil identificar aquela caratonha. Era a monstra, babando, pronta para pular sobre ele, o que não demorou nada a fazer. Deitada sobre o magro homem, com as patas no seu pobre peito, a porca tentava aproximar seu imenso focinho de tomada cabeluda do fino pescocinho do cavaleiro. O homem, que talvez pesasse menos de 1/5 das arrobas dela, só fazia espernear e levantar poeira. E não era a poeira que a Ivete Sangalo manda levantar, tenho certeza. A salvação veio daquele grosso galho de carvalho sobre o qual estava sentado. Debaixo da porca, nosso herói puxou o galho e atravessou contra o focinho do bicho, impedindo-o de mordê-lo, mantendo aquela tomada perigosa a uma distância de poucos centímetros de sua cara. A situação não ia durar muito. O bafo da porca entrava em suas narinas e não era agradável. No entanto, o valente galho de carvalho aguentou o tempo necessário para o caçador alcançar com uma das mãos um canivetinho que trazia na bainha, já que as armas poderosas haviam ficado um pouco fora de mão. É que o nosso herói avaliou que espadas e afins não eram companhias adequadas para quem só ia ali fazer um xixi. Erro de cálculo besta. Agora, ou usava aquela ferramenta que mais parecia uma pinça ou virava ceia da porca. Conseguiu espetar a barriga da bicha várias vezes, mas ela ficou ainda mais brava. Continuou espetando até levar um sopapo da suína e aterrissar a uns 3 metros de distância, todo desmantelado. Como era magro e rápido, rapidamente conseguiu se sentar a tempo de enfiar o canivetinho bem no fundo do sovaco da demônia, que pulava com todo aquele peso sobre ele. Foi uma bela espetada. Entrou com mão e tudo bem no coração, onde normalmente se matam os porcos. A diaba estava possessa, só na adrenalina, e batia com as patas dianteiras na cara do moço. Continuava desfechando furinhos ridículos naquela couraça até não conseguir ver mais nada. Os dois pararam de se mexer. O homem primeiro, depois a porca. 1 minuto se passou sem que ninguém bufasse. Enfim, o pobre cavaleiro conseguiu sair debaixo daquela coisa de meia tonelada.
Todo rasgado, descabelado, arranhado e sangrando, o cavaleiro arranjou forças para amarrar as patas traseiras da besta fera numa traquitana atrás do cavalo, e lá se foram eles, arrastando o focinhudo troféu em direção à vila, que parecia agora estar muito mais longe. Depois de um bom tempo, já clareando, nosso quase morto herói e seu esfalfado cavalo entraram vila dentro, com aquele fardo desabado, incapaz agora de ferir quem quer que fosse. Imagine aí o tamanho da festa. Os moradores saíram às ruas com suas sanfonas e seus tambores, as crianças cantavam, as mulheres distribuíam doces e bolos, as camponesas suspiravam pelo que sobrou do cavaleiro. Acenderam uma imensa fogueira no centro da vila. Todos dançaram até chegar à noite e à madrugada, tudo regado a vinho. 500 quilos de churrasco de porca foram servidos, acompanhados de broa de milho e batatas ao murro, cobertas pelo azeite local que fabricam em Mursa até hoje. Olha, e é bom, hein? Todos se divertiam, menos o nobre protagonista e seu brioso cavalo. Os dois ficaram aos cuidados da curandeira do local, que logo tratou das feridas do homem e de sua montaria, colocando os dois para dormir com um balde daquele vinho também fabricado lá até hoje. E é bom também, viu? Os moradores, como pagamento ao cavaleiro, resolveram dar a ele e a seus heróis 3 arráteis de cera todos os anos até o fim dos tempos. O arrátel era uma antiga medida portuguesa e equivale a 1,5 kg em dias de hoje. Essa cera devia ser uma coisa difícil de conseguir. Provavelmente era de abelhas, muito usada naqueles tempos para fazer pomadas que tratavam feridas, o que seria bem útil ao cavaleiro em suas aventuras, pensando bem. Os moradores de Mursa resolveram, algum tempo depois, erguer um monumento na praça principal que está lá até hoje. Não foi um monumento para o cavaleiro. Fizeram uma estátua da porca. Ah não, fala sério. Sim, uma coisa de pedra enorme, mais um berrão, como é conhecido em Portugal esse tipo de escultura. A obra tem um formato estranho. Pode ser uma porca, mas também pode ser uma ursa, um boi e até mesmo uma capivara ou uma anta, se essas duas existissem por aqui. Certo é que as caçadas eram atividades que conferiam honra aos homens. As caçadas eram frequentes na Idade Média e eram realizadas pelos interessados em livrar os seus povoados de seres apavorantes que davam prejuízo. Se tivessem sucesso, muitas vezes eram escolhidos como senhores das terras, protetores dos povoados. Viravam nobres. A história lembra um pouco o musical russo infantil chamado Pedro e o Lobo, que conta a história do menino levado que saiu para caçar um lobo que atacava a vila, levando consigo uma pata, um passarinho, um gato e uma espingardinha de rolha. Vale a pena procurar essa história, que virou inclusive um desenho da Disney. Agora uma advertência, tá bom? É bom dizer que a lenda da porca de Mursa é uma tradição, mas não é contada desse jeito. Se é um fato real, não se sabe. Houve aqui uma enorme liberdade literária para dramatizar a caçada e a festança, a curandeira e as camponesas e, claro, o churrasco também. Enfim, quase tudo. Pedimos que deixe o seu curtir, caso tenha gostado, e que se inscrevam no canal, porque isso nos ajuda bastante. Até a próxima. Até a próxima. Nossa, quem te chamou? Eita pessoa chata.